Fundos imobiliários de galpões logísticos, um dos setores mais resilientes. Setor que só cresce, comércio online bombando, todo mundo comprando online, fenômenos aí como Shopee, Shein, Mercado Livre, crescendo mais do que nunca. E você, está aproveitando desse boom do comércio eletrônico? Já investe em fundos imobiliários que são donos de galpões logísticos alugados justamente para essas marcas? No vídeo de hoje eu vou mostrar um fundo que, na minha visão, está ali no top 3 dos melhores fundos de logística, de galpões logísticos, e que você deveria olhar com muito carinho, porque pode ser que ele seja um candidato a entrar na sua carteira de fundos imobiliários. E aqui no canal eu mostro exatamente como estudar um fundo imobiliário, abrir relatório gerencial, elencar os pontos mais importantes, onde é que você precisa dedicar mais atenção. Sempre que a gente vai fazer um novo aporte, ou quando você vai incluir um fundo novo na sua carteira, você tem que comparar ali com os pares. Então, se você entende que o setor de logística vai continuar se valorizando nas próximas semanas e que você quer investir, você tem que comparar. Você tem que ver ali quais são as opções, qual opção é melhor do que a outra. Um erro muito clássico do investidor iniciante é escolher sempre aquele fundo com maior dividend yield. Escolher aquele fundo que paga um dividendo maior. Se você faz isso, sinto te informar, você está errando. E está errando muito. Porque você está desconsiderando um ponto muito importante na análise, que é o risco. Que risco, Bruno? Eu estou comprando imóvel, estou investindo em galpões logísticos. Normalmente, o fundo que te paga o maior dividendo, ele te paga justamente porque ele tem mais risco. Ele pode estar concentrado em poucos imóveis, ele pode estar concentrado em poucos inquilinos. Pode ser que o fundo tenha se desvalorizado muito por conta de algum efeito de vacância. Não faça como a maioria. Não escolha um fundo imobiliário pelo dividend yield. Não entre nesses sites como Status Invest, Clube FI, Investidor 10. Faz aquele filtrozinho, ordena pelo que paga o maior dividend yield. Essa é a receita do fracasso. Aqui no canal eu te ensino exatamente como eu escolho, como eu estudo um fundo imobiliário. É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E a melhor forma de fazer isso é fazer a famosa comparação com os pares. Eu selecionei aqui alguns fundos para a gente poder só dar uma palhinha como é que é essa comparação e depois a gente vai entrar a fundo no nosso fundo escolhido aqui. O primeiro é o BTLG. Percebam como o dividend yield dele 9,83%, que não é um dividendo dos mais robustos. O fundo vem distribuindo aí 78 centavos, o que dá um yield de 0,84%. Não é nada de muito extraordinário. Um investidor que só olha dividend yield não vai se interessar pelo BTRG, que é um ótimo fundo. É o fundo que a gente vai entrar no detalhe no vídeo de hoje. Olhando sob a métrica do PVP, do preço sobre o valor patrimonial 0,90, ou seja, o fundo negocia com um desconto de 10%. O fundo foi avaliado R$ 104,59 por cota, enquanto que você pode comprar esse fundo aí na bolsa por R$ 94. Quando a gente olha os dias atrás, esse fundo chegou a negociar por R$ 85. Ele recuperou bem aí nos últimos dias. Um outro fundo de muita qualidade é o HGLG. Percebam que o yield dele, o dividend yield, ele é ainda menor, 8,54. O do BTLG era de 9,83. Sob a métrica do PVP, 0,99. É um fundo que a cota é negociada em bolsa, você compra praticamente pelo mesmo preço do valor patrimonial. E aí você pode estar se perguntando, né? Puxa, Bruno, por que acontece isso, essa discrepância? Um fundo negociando com 10% de desconto e um outro fundo aí negociando praticamente sem desconto algum. Aqui a gente está olhando indicadores, a gente está olhando dados quantitativos. Existe uma outra parte da análise que é qualidade, que é um pouco mais difícil.
é uma comparação um pouco mais subjetiva. Você avalia com um pouco mais de subjetividade. E o HGLG é o queridinho aí dos fundos imobiliários. É um fundo muito antigo. Sempre quando a gente quer comparar o desempenho de um fundo imobiliário, comparar com o IFIX, que é o índice de referência, comparar até com o Ibovespa, comparar com renda fixa, comparar com o retorno de um título público, um IPCA mais 6, a gente costuma usar o HGLG porque é um fundo muito longevo. É um fundo que já passou por diversas crises e entregou um resultado aí muito acima da média, superou com folga o IFIX, superou com folga vários ativos de renda fixa. Então, os investidores têm essa memória que, de fato, é um fundo de muita qualidade. Dificilmente você vai comprar ele com desconto de 10%, 15% em relação ao valor patrimonial. Isso é muito raro de acontecer. Um outro fundo também de muita qualidade é o BRCO. Percebam que ele já tem um dividend yield um pouco maior, 10,15%. E é o que negocia com maior desconto até agora. Um indicador PVP de 0,87, ou seja, 13% de desconto em relação ao valor patrimonial. Valor patrimonial por cota, R$ 118,73. E você pode comprar o BRCO aí por R$ 102,90. Então eu diria aí que esses três fundos tá ali no top 3 fundos imobiliários de logística. BTLG, HGLG e BRCO. No início do vídeo, eu dei muita ênfase ao fato de que se você está comprando um fundo imobiliário, se você está escolhendo esse fundo olhando apenas o dividend yield, você está correndo risco. Você está de fato ali correndo um risco que você nem imagina. Se o dividend yield é maior, significa que o risco é maior. E o grande exemplo é um fundo como esse aqui. Ó. É o HSLG. Estamos ainda no setor de logística. Olha o dividend yield dele. 11,44%. É um dividendo muito maior do que o de HGLG, por exemplo, que estava ali abaixo de 9%. Olhando a última distribuição, 74 centavos por cota, isso dá 0,9% ao mês, isento de imposto de renda. E pasmem, quando a gente olha o PVP, 0,75. Percebam como ele tem o maior desconto? Aqui, a gente tem 25% de desconto em relação ao valor patrimonial. Isso é muita coisa. Isso indica que o fundo tem algum tipo de problema. Pode ser uma vacância crônica, pode ser uma localização não tão boa para os imóveis. Isso não vale só para logística. Isso vale para lajes corporativas, vale para renda urbana, vale para shopping. Sempre que vocês se depararem ali com um fundo muito descontado, sempre comparado com fundos similares, cuidado. No primeiro momento você pode achar que você está diante de uma baita oportunidade, enquanto que você pode estar correndo um risco que você nem mesmo imagina. No caso do HSLG, que foi o fundo aqui que eu coloquei como exemplo do fundo mais arriscado, e notem, não estou falando que é um fundo ruim. Não estou falando que é um fundo que não tenha importância, que não deva estar na carteira de alguns de vocês. Eu só estou dizendo que ele tem mais risco. Não tem problema nenhum você investir num fundo mais arriscado, desde que você saiba disso. Desde que você não ache que você está comprando um fundo muito seguro, quanto que você está correndo um risco ali, por exemplo, de concentração em poucos inquilinos. O HSLG é o caso clássico. Mais de 40% da receita dele vem de um único inquilino, que é a Casas Bahia. Empresa do setor de varejo, que é um setor muito concorrencial, uma empresa que vem registrando prejuízos, então fica sempre ali a insegurança. Será que Casas Bahia vai querer sair do imóvel? Será que vai rescindir de forma antecipada o aluguel? Ah, tem multa, é verdade. Os contratos de locação têm multa. Mas se uma empresa entra em recuperação judicial, se uma empresa porventura decrete falência, como é que você vai recuperar esses créditos? Você vai entrar lá na fila dos credores, que pode ser maior do que a gente gostaria. Se isso não acontecer, a HSLG vai continuar pagando dividendos maiores. Se o pior acontecer, se perder esse inquilino, se perder o inquilino Casas Bahia, o dividendo pode cair 40%, 45%. Se o dividendo cai nessa magnitude, vocês já podem imaginar o que vai acontecer com a cota. Então, muito cuidado na hora de escolher seu fundo imobiliário. Por isso que eu gosto sempre de olhar retorno e qualidade. Ah, Bruno, BTLG, que é o fundo que a gente vai destrinchar aqui, paga um dividendo baixo. Mas vocês vão perceber aqui ao longo do vídeo o porquê que esse dividendo é menor.
Porque é um fundo de muita qualidade. Os imóveis são muito bons. Eu vou elencar aqui vários pontos que mostram a qualidade do imóvel. E nem tudo é o dividendo de agora. Muito desse retorno está projetado no futuro. E não é futuro daqui 15, 20 anos, não. É futuro daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Justamente por conta da qualidade da gestão. E voltando um pouquinho no tempo, o BTLG ele é o novo nome do antigo TRXL, fundo de logística que tinha como gestão a TRX. TRX, que hoje é muito conhecida pelo TRXF, fundo de renda urbana de muito sucesso. Mas quando a gente olha a empreitada deles no segmento de logística, foi um completo fracasso. Ela foi destituída da gestão do TRXL, assumiu o BTG como gestor e aí mudou o ticker, mudou o código de TRXL para BTLG, que é o novo fundo deles. Isso aconteceu lá em 2019, então não tem tanto tempo. Enquanto que o fundo fez o IPO lá em 2010, com o nome de TRXL. Depois de muitos embrólios, vacância crônica, que chegou acima de 60%, imóveis no início do fundo de qualidade bem ruim, fez com que os cotistas pedissem a destituição da TRX. Um fundo imobiliário, isso é muito importante, ele é dos cotistas. Nós que compramos nossas cotas, que somos investidores, o fundo é nosso. As decisões, inclusive uma troca de gestão, pode ser proposto pelos cotistas. Se for aprovado em assembleia, pode haver a troca de gestão. Hoje está sob guarda-chuva do BTG, mas o BTG não é o dono do fundo. Ele faz a gestão, recebe uma remuneração para isso e precisa ter como objetivo final atender aos nossos interesses, atender aos interesses dos cotistas. Então é uma curiosidade, não sei se alguns aqui não sabiam. Se vocês não sabiam, se é novidade, coloca aqui nos comentários. Mas o BTLG era o antigo TRXL. Por isso que muita gente hoje ainda torce o nariz para o fundo de renda urbana da TRX, que é o TRXF. Puxa, se vocês fizeram uma gestão ruim no de logística, será que vocês não podem começar a fazer uma gestão ruim no setor de renda urbana? Na minha visão, não. Tá? São setores diferentes, equipes diferentes. O fundo de renda urbana ele vai muito bem. Obrigado, mas é sempre importante aí fazer esse parênteses para entender um pouquinho do retorno, do histórico do fundo. Quando você olha o retorno lá desde 2010, 2011, pode ser que não seja um bom indicador, porque o fundo passou por essa mudança aí no ano de 2019. Dito isso, aprendendo um pouquinho aí sobre a história do fundo, vamos mergulhar no relatório gerencial? Vamos ver de fato onde é que está essa qualidade dos imóveis? Vai ser uma verdadeira aula de como estudar um fundo de galpões logísticos. Se você está chegando agora, se você já é inscrito no canal, se você não está inscrito, se inscreva, deixa seu like, isso é super importante. Vídeo super completo, uma verdadeira aula sobre o setor de logística, utilizando como exemplo o BTLG. Tenho certeza que você vai sair daqui desse vídeo sendo um investidor muito melhor. Se você não gostar, não tem problema. Chega lá no final, você pode deixar o dislike, coloca aqui nos comentários, Bruno, você não me ajudou, não gostei, não tem problema nenhum. Todo feedback, todo comentário é importante. Sem mais delongas, vamos beber direto da fonte. Vamos buscar a informação direto no relatório gerencial, que melhorou muito, diga-se de passagem, nos últimos meses. O BTG deu show, deu aula e está trazendo um arsenal enorme de informações para a gente, para que a gente fique sabendo o que está acontecendo com o fundo, vide que somos donos. Então a gente precisa de fato ser informado para que a gente fique seguro, a gente saiba o que está acontecendo com o nosso investimento. BTG aí se orgulhando, eleita a melhor gestora de real estate da América Latina em 2024. E aqui algumas informações do fundo, né? O fundo aí já passou por 3 emissões de cotas, ou seja, um fundo bem grande lá de trás, ainda da época TRXL. Taxa de administração 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. E diferentemente da maioria, ele não é um fundo imobiliário que anuncia o dividendo ali no último dia útil de cada mês. A grande maioria dos fundos anunciam dividendos sempre ali no último dia útil. O BTLG não. E o BTLG ele anuncia no meio do mês. Então é uma particularidade aí
Nesse último anúncio, ele anunciou no dia 13. Fundo bilionário, mais de 4 bilhões de reais em valor de mercado. Valor patrimonial 104,58. O fundo está negociando por R$ 95, um desconto. Né? Mais de 365 mil investidores. Na verdade, quase 366 mil investidores. E está entregando um dividend yield anual de 9,9%. Ainda não alcançou aí o patamar de 2 dígitos. A gente está falando de 1.300.000 metros quadrados de ABL, área bruta locável, distribuídos em 35 imóveis, e o prazo médio dos contratos de locação é de 5 anos. O primeiro indicador que o fundo tem muita qualidade é a vacância de apenas 1,4%. Aqui é importante destacar, eu gosto muito quando o gestor coloca 1.300.000 metros quadrados. Isso dá a dimensão de área, dá uma dimensão de ativo. A gente está falando de um ativo real, de tijolo, que serve a uma empresa. Quando você vê a cota oscilar, quando você vê o BTLG cair 3, 4, 5% num dia, eu sei que você vai ficar inseguro, isso é natural. É até esperado que você tenha essa reação. Qual é o ponto que você não pode se desesperar? Esses 35 imóveis, esses 1.300.000 metros quadrados, perderam 5% do seu valor em um único dia? Porque a cota caiu 5% naquele dia? É claro que não. Por isso que a gente precisa sempre ter em mente, sempre se lembrar que a gente está falando de um ativo real, que a gente está falando de tijolo. Essa é a segurança de um fundo imobiliário. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente fica muito com foco na cotação, tá caindo, tá subindo, e a gente esquece de olhar o tijolo mesmo em si, que é a qualidade dos imóveis. É isso que a gente está fazendo aqui, e é isso que o gestor mostra pra gente. Alguns pontos interessantes aqui que ele destaca como importante no último mês. O BTLG distribuiu 78 centavos por cota, que equivale a um dividend yield de 9,9% ao ano. No resultado deste mês, já estão sendo contabilizadas as receitas dos ativos recém-adquiridos. O fundo comprou aí novos galpões recentemente, o que explica o aumento considerável na receita recorrente em comparação com o mês anterior. Além disso, reconhecemos neste mês um lucro de 16 milhões de reais referente à venda do ativo BTLG Camaçari, BTLG Campinas e BTLG Santa Luzia. Ou seja, aqui a gente já vê um exemplo da gestão ativa. O gestor ele não se limita a ter os imóveis, cobrar os aluguéis, receber esses aluguéis, apurar o lucro e distribuir para os cotistas. Aqui, a gestão está trabalhando para gerar mais valor. Ela comprou novos imóveis, mas ela também vendeu imóveis e apurou lucro. Um fundo imobiliário, ele não carrega para sempre, ele pode vender. É até desejável, se tiver uma boa oferta de compra, por que não vender, destravar esse valor, conseguir distribuir parte desse lucro para a gente na forma de dividendo. Foi exatamente o que ele fez. Vendeu aqui 3 imóveis, fato relevante no dia 13 de novembro de 2024, e com o lucro, com esses 16 milhões de lucro, ele tem resultado acumulado que chegou no patamar de 63 centavos por cota. Ou seja, esse patamar de distribuição de 78 centavos, ele é mais do que saudável, ele é mais do que conservador, tem espaço até para o BTLG conseguir pagar dividendos maiores aí nos próximos meses. E ele destaca que ainda tem 2 parcelas a receber, no valor de 15 milhões de reais cada, uma paga no primeiro semestre de 2025 e a outra no segundo semestre de 2025. Aqui é gestão ativa na veia, comprando e vendendo imóveis. Aqui o BTG vem fazendo um bom trabalho e não é de hoje. Há pelo menos 2, 3 anos. A gestão vem entregando essa performance. Quando a gente fala do setor comercial em si, um ponto muito importante. Continuamos com negociações e visitas para a locação dos espaços disponíveis nos imóveis de Jundiaí e Cabreúva, ressaltando que essas vacâncias correspondem a apenas 1% do portfólio. Olhem isso. A gestão só tem 1% de vacância e ela destaca que, olha, a vacância é pequena, tá? Mas eu estou trabalhando para poder resolver. Enquanto que tem outros fundos
com vacância na casa de 10, 15, 20%, que sequer dá uma satisfação ao cotista se tem visita, se tem interessado. A gente acaba ficando ali totalmente sem referência, sem saber o que vai acontecer. Aqui não. Aqui a gestão dá ênfase nesse ponto. Neste mês, o fundo revisionou um contrato de locação no BTRG Embu, que corresponde a 30% do ativo. A negociação inclui extensão do prazo contratual por mais 48 meses, com o novo vencimento para 2029, prorrogou aí por um prazo maior. E o mais importante, além de um aumento de 24% no valor do aluguel. Ou seja, chegou na fase onde é possível você sentar com o inquilino e buscar uma revisão do aluguel. A gestão do fundo, ela prorrogou o contrato mais para frente e aumentou em 24% o valor do aluguel. Isso só é possível porque o imóvel tem muita qualidade, porque o imóvel tem demanda, tem muito interessado. Se o inquilino não topa esse aumento, o que vai acontecer? Você não prorroga, você vai ter que desocupar o imóvel, porque o gestor vai dizer, olha, eu tenho essa fila aqui de interessados para ocupar o imóvel. Eu quero que você fique. A gente tem uma boa relação comercial. Só que o preço não é mais aquele acordado lá atrás. Agora o preço é outro. O preço é maior. E se o imóvel for super importante para a empresa que está ocupando, ela aceita pagar. Porque se ela perder aquele imóvel, pode ser que ela perca muito mais em receita. Se for uma empresa específica sobre logística, por exemplo. Anúncios como esse mostram a qualidade do portfólio. Em 13 de novembro, o fundo recebeu a última parcela relativa à venda do imóvel Ambev Santa Luzia, localizado no estado de Minas Gerais, no montante de 44,9 milhões de reais. Aqui uma outra curiosidade. Sempre que vocês verem Ambev entre os inquilinos, significa que o imóvel não é um AAA, ou seja, não é máxima qualidade, não é um galpão novo, moderno, e normalmente a localização ela também não está ali cravada num grande centro, por exemplo, numa região metropolitana. O galpão vai estar mais numa região periférica. Por quê? Porque a Ambev ela não precisa ter um galpão AAA. Ela precisa de um galpão para armazenagem, para poder entregar suas bebidas, refrigerantes, cervejas, sucos. É diferente de uma logística de uma empresa como o Mercado Livre, por exemplo, como a Shopee, que está crescendo muito. Ali, o prazo de entrega é para o consumidor final, para a gente. A Ambev não. Normalmente a Ambev vai distribuir para supermercado, bares, restaurantes. Ali a logística é feita de uma forma totalmente diferente. Quando você vê o gestor vendendo um ativo que está alocado para a Ambev, provavelmente ele está melhorando a qualidade do portfólio. Ele está vendendo um imóvel de menor qualidade para comprar um imóvel de qualidade muito maior. E o gestor continua aqui. Essa venda do imóvel da Ambev gerou um lucro de 43 centavos por cota, com uma TIR de 21,5%. Uma baita venda. O fundo dispõe de um caixa de aproximadamente 600 milhões de reais, sendo que uma parte serão destinados às obrigações do dia a dia, ou seja, pagar pelos imóveis que ele comprou, né? Ele falou aqui no início, né? Que já está contabilizada a receita dos ativos adquiridos, então você precisa pagar por esses ativos. E o restante do saldo será alocado de forma estratégica para aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado, pois em nossa visão é em cenários macroeconômicos desafiadores que as melhores oportunidades se apresentam. Outro ponto super positivo. Tem vídeo aqui no canal onde eu estresso o assunto macroeconômico, juros futuros subindo, taxa Selic subindo, taxas do Tesouro Direto subindo. Tudo isso explica a queda que a gente viu nos fundos imobiliários em 2024. É um momento de cenário muito desafiador. Só que é nesses momentos que o fundo consegue comprar novos imóveis a preços mais baixos. Em momentos de crise, surgem oportunidades e o BTRG está preparado, 600 milhões de caixa, para poder ir às compras. E perceba, enquanto ele não compra, esse ativo está rendendo ali o CDI. O CDI acompanha a taxa Selic, que está subindo e vai continuar subindo, porque a gente está no meio de uma alta de juros, alta de taxa Selic. Avançando um pouco mais no relatório gerencial, a gente percebe que a receita está maior, né?
Aqui a gente tem a composição do resultado e, de fato, conforme o gestor mostra, a receita imobiliária, a receita que vem dos aluguéis, foi de R$ 1,23, muito maior do que os 83 centavos do mês anterior, justamente por conta dessa compra aí de novos imóveis. Aqui a gente tem o histórico de dividendos, era 76 centavos, aumentou para o patamar de 78 centavos, próxima meta, distribuir 80 centavos de dividendo. Como é que esse dividendo vai aumentando? À medida que a gente vai tendo revisionais acima da inflação. Lá atrás, o gestor falou que o ativo teve uma revisional de 24%, o BTLG Embu. Então a gente vai ter outros imóveis do fundo que também vão passar para os revisionais e a gente espera que essas revisionais sejam positivas. Aqui duas informações importantes. Os top 20 locatários, os 20 maiores locatários, eles representam muito pouco. O inquilino que mais representativo é o Açaí, com 7%. Todos os outros têm 6, 5, 4, 3, 2%. Ou seja, a gente tem uma pulverização de inquilinos. Se uma empresa, por exemplo, como a Braskem, decide sair, ela representa só 4% do fundo. Lembra quando a gente falou do HSLG, onde a Casa Bahia era muito representativa? Lá, se a Casa Bahia sair, o fundo vai sofrer e vai sofrer muito. Aqui, qualquer um desses inquilinos se sair, o impacto ele vai ser muito baixo. É isso que a gente busca num fundo imobiliário. Quando a gente olha a evolução dos rendimentos, lá no início de 2023, esse dividendo era de 74 centavos, ele aumentou para 76 centavos. Teve um não recorrente aqui que ele pagou 81 centavos, provavelmente por conta dessas vendas aí com lucro. Depois estabilizou em 76 centavos e agora ele paga 78 centavos. O nosso próximo patamar da nossa escadinha é o fundo conseguir pagar 80 centavos de dividendo. Enquanto isso não acontece, ele deve pagar um dividendo extra aí por conta dessas vendas. Então a gente pode ter um dividendo extraordinário muito em breve. Vamos aguardar as próximas distribuições. Aqui é exatamente aquele gráfico, né, da receita de locação. E aqui o mês de reajuste dos contratos. Então, ao longo de todo o ano, o fundo passa aí por reajustes contratuais que vão aumentando a receita do fundo. Prazo médio de vencimento, 5,2 anos. A maior parte dos contratos, quase a metade, vence em 2029 ou depois. Outro ponto muito importante, 90% da ABL, área bruta locável, está localizado em São Paulo, que é o maior mercado, que é o mercado mais resiliente, mais demandado. Eu acho isso aqui um ponto super positivo. Óbvio que não é consenso, tem gente que prefere um fundo com mais diversificação geográfica. Eu não acho ruim. Se você estiver em São Paulo, eu acho ainda melhor, porque é o maior PIB do Brasil, não tem jeito, é onde a gente tem a maior demanda por imóveis. A maioria dos contratos, 97% dos contratos, são reajustados pelo IPCA. A gente quase não tem mais IGPM. Depois lá de 2029, 2021, quando o IGPM oscilou muito, a gente está migrando praticamente para IPCA. Então, provavelmente aí a gente só vai ter contratos sendo firmados com correção pelo IPCA. Setor dos inquilinos, maior parte é logística mesmo, mas a gente tem aqui muito de e-commerce. A gente tem área farmacêutica um pouquinho aqui. Mas esses imóveis ali dentro da região metropolitana de São Paulo normalmente é logística mesmo. Tipologia dos contratos, 65% contrato típico, aquele contrato padrão, que respeita a lei do inquilinato, e 35% de contratos atípicos, que são aqueles contratos de mais longo prazo, onde normalmente a multa é muito maior. Essa informação aqui, ó, exatamente da multa, ela traz muita segurança para a gente. 29% da receita tem como multa em caso de rescisão antecipada o saldo remanescente do contrato de locação. Aqui, um contrato atípico, só para fazer uma comparação que é mais fácil de entender, é aquele contrato que clube de futebol faz com o treinador. O clube de futebol contrata um treinador e oferece um contrato, por exemplo, de 2 anos. A gente sabe que no Brasil é tudo muito incerto. Então, o treinador ganha 2, 3 jogos, ele é o melhor treinador do mundo. Ele perde 2, 3 jogos, ele é o pior. Ele é o pior técnico. E como é que o técnico acaba se protegendo, né? Ele faz um contrato ali de 1 ano, 2 anos. E em caso de rescisão antecipada desse contrato de trabalho,
A multa normalmente é a soma dos salários a vencer. Vamos imaginar que você firmou lá um contrato de 1 ano e depois de 2 meses o clube decide demitir o treinador. Ainda restariam 10 meses de contrato, você vai precisar pagar como multa 10 meses do salário. O contrato atípico, ele funciona exatamente dessa forma. Em caso de rescisão antecipada do contrato de locação, você vai precisar pagar como multa todos os aluguéis a vencer. 29% da receita do BTLG é desse tipo de contrato. 10% são multas de 13 a 18 aluguéis. Então, caramba, se porventura algum inquilino dizer, olha, eu quero rescindir de forma antecipada, você tem entre 13 e 18 meses de aluguel para receber como multa. Você tem esse prazo para encontrar um novo inquilino. Se a multa é relativa a 18 meses de aluguel, caramba, se lá no mês 6, no mês 7 você encontra um novo inquilino, você não vai ser nem afetado por essa vacância. Então, isso traz uma segurança maior. E o restante é entre 3 e 12 meses de aluguel. Ou seja, na pior das hipóteses, o fundo tem 3 meses, que é o tempo padrão, né, de multa em caso de rescisão antecipada. Como já destacamos, a vacância na casa de 1% era de 2, caiu para 1. Uma vacância histórica que ela é muito, muito baixa. Aqui, o gestor destaca exatamente o ponto positivo da gestão ativa. O BTLG costuma desinvestir, né? É um sinônimo aqui para vender mesmo imóvel, entre 12% e 15% do seu patrimônio, destravando lucro e criando valor via reciclagem de portfólio. Vocês vão ouvir muito esse termo, reciclagem de portfólio, que é justamente você vender galpões logísticos que não são tão bons, são mais antigos, para você poder comprar imóveis mais novos. Eles chamam isso de reciclagem de portfólio. Nos últimos 3 anos já foram mais de 700 milhões em vendas de imóveis. Então aqui tem as vendas que teve, ó. Ambev, imóvel locado para Itambé, BTLG Dutra, BTLG Campinas. E quando a gente olha as fotos, a gente percebe que uns têm até um perfil mais industrial. Não é nem tanto um perfil de logística. Aqui a distribuição do dividendo, a gente já comentou. Número de cotistas crescente, ó, desde 2019, né? 2020, quando teve aí a troca de gestão da DRX para o BTG, número de cotistas aí dispara. Já vimos que o fundo tem 90% dos imóveis em São Paulo, mas a gente consegue perceber um dado ainda mais interessante. 32% da receita vem do que a gente chama de raio 30 quilômetros da cidade de São Paulo, que são esses imóveis aqui, ó. O imóvel 3, 9, 16, 14. Por que isso é tão importante? Porque se o seu galpão está dentro de um raio de 30 quilômetros para a cidade de São Paulo, significa que aquele imóvel é estratégico para a empresa conseguir entregar o produto em um dia, por exemplo. Ele é estratégico por um outro motivo. Provavelmente não tem terreno disponível para você construir um novo galpão. Porque você está numa área muito adensada já. Você está praticamente dentro da cidade de São Paulo. Se o aluguel daquele galpão sobe muito, você não tem nem terreno disponível para fazer uma expansão, por exemplo. O que acontece quando a gente tem esse tipo de imóvel dentro do nosso fundo imobiliário? O valor de locação ele só cresce. O valor cobrado ele só cresce. É isso que a gente quer. E 32% da receita do BTLG vem do chamado raio 30. 40% vem do raio 60, que ainda é bem próximo da cidade de São Paulo. Isso mostra exatamente a resiliência do portfólio. Eu quero destacar mais um ponto aqui que pouca gente comenta. Isso aqui são os imóveis, né? A gente vê aqui que é tudo galpão logístico mesmo, galpões modernos. Só que tem um imóvel, que é esse aqui, ó. É o Dengo Faria Lima. Isso aqui é uma loja de chocolates, é uma fábrica de chocolates, chocolates de Dengo, que esse imóvel foi parar dentro do BTLG por conta da incorporação, anos atrás, de 2 fundos imobiliários. E aí esse imóvel veio parar aqui dentro. Percebam que ele não é um galpão logístico. É um imóvel que tem mais a ver com renda urbana. É um imóvel que tem mais a ver com loja de rua, que seria um perfil de imóvel para o HGRU, para o próprio TRXF. Não é um perfil de imóvel para o BTLG. Então, quando ele comprou esse imóvel, quando esse imóvel foi parar dentro do fundo, eu sempre fico esperando, caramba, a gestão em algum momento vai vender. Por que vai vender? Eu até separei aqui, ó,
A localização dele, o imóvel é esse aqui, é uma fábrica de chocolates Dengo, e ele fica exatamente, deixa eu aproximar aqui, ó, na Avenida Faria Lima. Avenida Brigadeiro Faria Lima, que é uma área muito demandada. Eu gosto sempre de pegar o endereço dos imóveis e dar uma passeada pelo Street View. Eu tive lá no ano passado num evento, que foi bem aqui perto, no Instituto Tomi Otaki. Então eu passei na frente. Caramba, é uma localização ótima, demandada. Não tem vacância, não tem espaço vago. E a valorização ali certamente é muito grande. Se o BTLG vendesse aquele imóvel, ele teria um valor a destravar, um valor a distribuir como lucro para os cotistas, que seria sensacional. Se ele anuncia isso daqui a pouco, certamente a gente ia ter aí um presente, um dividendo extra. Além de ser um fundo de muita qualidade, ainda tem algumas joias ali dentro, meio que perdido, que a gestão pode dar um encaminhamento nessa estratégia de reciclagem de portfólio e pode gerar ainda mais valor para o cotista. Se você não faz um estudo, se você não faz uma análise como essa aqui, se você fica preso apenas ao dividend yield mais baixo, você não tem essa qualidade aqui na sua carteira de investimentos. É um fundo que você pode tranquilamente comprar para aposentadoria. Fundo resiliente, seguro, dificilmente vai ter problema, dificilmente vai ter uma vacância crônica. A gente só tem essa segurança como investidor se a gente se a gente mergulha, se a gente vai a fundo nesse fundo. E é isso que eu trago aqui pro canal. É isso que eu busco trazer. Esse é o tipo de informação que eu quero trazer. Não quero fazer um estudo de relatório gerencial de 5, 6 minutos. É impossível você entender onde está investindo com uma análise de 5, 6 minutos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comentem, deixem seu like. Isso é super importante para atingir um número cada vez maior de investidores e a gente continuar aí difundindo o conhecimento. Obrigado, turma, e até o próximo vídeo.